Essa, né? Para nós. 281. Após este hino, se houver algum hino, você poderá cantar também. Sol. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória, aleluia, ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé, também espero receber meu galardão e assentar-me junto ao Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmãos, que maravilha quando chegar Cristo ali e disser para os seus servos, filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmãos. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém, aleluia. Tem algum hino? Se não tem, vamos adorar a Deus com solo.
Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer. Um bom dia com Jesus aos irmãos aqui, né? Os que estão aqui presentes, né? Nessa escola aqui na Curral de Pedras, né? E os irmãos que porventura estejam participando através da internet, né? Transmissão que é feita, né? Tá tudo em ordem, né? Tá? Parnaíba, né? E todos os outros irmãos, né? Tá sendo transmitido pelo site, né? Agora é um site, temos um site também, a mensagem do fim.com.br, né? Vocês podem então assistir através deste site, né? Até que o canal do YouTube normalize, né? Até que o canal do YouTube normalize, né? E Deus continuará nos abençoando, né? Grandemente, como tem feito até aqui. Então nós temos vindo do encontro, né? E a gente no encontro anota algumas coisas que a gente escuta, né? Que a gente ouve. Eu não vou tomar muito tempo transmitindo assim algumas coisas do encontro, mas eu quero deixar pelo menos aqui 2 destaques, né? Em um programa de rádio, o pastor Joaquim Gonçalves pregando, né? Num programa de rádio, ele disse isso aqui, eu anotei, né? Porque eu acho que isso aqui é muito importante, muito interessante, né? Nós temos muitas casas e poucos lares, né? É uma das frases que eu anotei num programa de rádio que ele pregou, não é? Programa do dia 15/8 que foi rodado, né? Programa de rádio com o nome de Responsabilidade, ó. O nome do programa foi esse, né? Responsabilidade. Então tá bem, né? Então nós temos muitas casas e poucos lares, né? Às vezes pessoas ricas, pessoas abastadas, né? Vivem em mansão, uma casa que é uma mansão, mas lá nada de lar, não tem nada de lar, né? Ter uma casa é uma coisa, né? Ou termos casas é uma coisa, agora ter um lar é outra coisa diferente, né?
Não vou me aprofundar nisso, não tenho intenção de querer aprofundar nesse assunto, senão o nosso tempo se vai e eu quero ter aqui uma escola com uma mensagem nova do profeta, né, que nós trouxemos desse encontro, e eu creio que vai ser melhor isto, né? E tem essa outra frase aqui no mesmo programa, né? Responsabilidade, né? Sequência, né? A mulher que não pensa em cuidar de sua casa não deveria se casar. As mulheres hoje não querem cuidar de casa, né? Essa é a verdade, né? Então todas elas estão todas elas formando, né? Formando, porque isso aqui fala exatamente nesse sentido, né? Todas elas se formando e sendo doutoras e sendo isso, sendo aquele, assim por diante, né? É uma mensagem muito boa, muito tremenda, né? Nós ouvimos ali e que essa frase também saiu, né? Aí eu quero deixar mais uma aqui de um programa de rádio também, né? Houve vários pregadores. Aliás, cada noite tem um pregador, né? Mas eu estou deixando aqui só destaques de programa de rádio, né? Destaques de programa de rádio, porque os programas de rádio hoje estão sendo esquecidos, né? As pessoas não estão dando muito valor nos programas de rádio, né? Então nós estamos enfatizando esses programas de rádio que foram pregados para nós durante todo o tempo do ministério do pastor Joaquim, né? E porque os programas de rádio, né, tem realmente alguma coisa a ver com aquilo que Deus tem feito por nós aqui no nosso país e até fora do país, né? Quem não conhece e não sabe, né, da profecia que o profeta abonou ela lá nos Estados Unidos em uma reunião que ele iria pregar, houve uma profecia que falava da mensagem no Brasil, né? Como ela iria ser realmente levada para esse país grande que é o nosso país, né? Aí fez menção de um programa de rádio, né? De programa de rádio. Quem é que não sabe disso, né? Então, se há um programa de rádio que é profético, são os programas do pastor Joaquim Gonçalves Silva, né? Aí tem aqueles que pensam que porque o pastor Joaquim morreu já não vale mais nada, né? Como se o que ele tivesse pregado quando ele estava vivo, depois que ele morreu, não valesse mais nada, né? Tem esse espírito que ronda por aí, onde tem pessoas que pensam assim, né? E nem preocupam, nem querem, nem dão atenção, né? Há até igrejas que nem passam mais esses programas de rádio, né? E por aí vai, né? Como se aquilo que foi profetizado e que o profeta de Deus, irmão Branham, aprovou, né, abonou, né, a palavra certa é abonou, né, não fosse nada, né, não tivesse nada, né. Então esse pensamento realmente existe, né, pessoas que pensam que não deveríamos mais ouvir esses programas, né? Não deveríamos mais ouvir. E há alguns pastores, né, que tomaram este rumo, né, acham que não não temos mais que ouvir esses programas e não dão a oportunidade das pessoas ouvirem esses programas e não passam em suas igrejas. É claro que não é doutrina, né? Ninguém tomará isto como se fosse uma doutrina, né? Que para estar na mensagem tem que ser assim, né? Mas nós estamos falando sobre isto aqui exatamente porque sofrem prejuízo, né? Sofrem prejuízo. Ao não quererem ouvir, ao não quererem prestar mais atenção, ao não quererem passar mais em suas igrejas eles têm prejuízo, né? Prejuízo espiritual. Não é mais nada do que isso, né? Porque vejam isso aqui, ó. Olha aqui. A vindicação da fé cristã, falando de cada indivíduo. Porque a vindicação da fé cristã, a minha fé, a sua fé, a fé de cada um individualmente,
é quando você está sendo provado, tentado de todas as maneiras e você continua. Tem gente que quando chega a prova, chega as tentações, os problemas, deixa de crer na mensagem, vira as costas e vai embora, né? Mas a vindicação da fé cristã é isso aqui, ó. Eu vou até repetir. A vindicação da fé cristã é quando você está sendo provado, sendo tentado de todas as maneiras e você continua, né? Nunca passa pela mente deste genuíno e verdadeiro cristão voltar atrás ou parar de crer na mensagem ou tomar uma atitude assim, como que dizendo, eu estou perdendo tempo, né? Como a gente ouve pessoas depois dizer, eu perdi 40 anos perdendo tempo. Já ouvi de pessoas, ou já ouvimos, né? Porque não foi só eu. Já ouvimos de pessoas que chegaram a dizer, quando viraram as costas para a mensagem, 40 anos perdendo tempo. Imagine isso, né? É simplesmente horrível pensar que alguém que viveu, de pessoas que viveram a mensagem 10 anos, 20 anos, 30, 40, e depois sair dizendo isso, né? Virar as costas e sair dizendo essas bobagens, né? Mas o que isso quer dizer? O que é que isso realmente deixa a gente ver? Falta de eleição. Quando pessoas fazem isso, não é mais nada do que isso que eu acabei de dizer. Falta de eleição. O eleito não tem nada que o faça voltar atrás, que o faça escandalizar, não tem nada. O eleito é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Esse é o eleito, né? E quem é esse eleito? Somos nós. Você crê que você é esse eleito e você crê que o seu nome está escrito lá. Lhe foi revelado isso. Lhe foi revelado isso. E não importa o que aconteça com você também, não importa o que suceda com você. Não importa se você, uma hora, vai ser acometido de uma enfermidade, seja ela qual for, pode ser a mais horrível, e você ficar ali naquela condição. Isso não fará com que você deixe de crer que você é um eleito. Não tem nada que vai fazer. Nada fará um eleito de Deus voltar para trás. Nem nada que aconteça ao seu redor. Porque a Bíblia diz, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Salmo 91, o versículo do Salmo 91 que fala isto, né? Então essa é exatamente a certeza, é a segurança que nós temos, que nós carregamos, né? Aos nossos irmãos que creem na mensagem, creem na palavra e que juntos conosco estão participando dessas bênçãos que Deus nos dá através da sua palavra, né? E tudo que nos sustenta nessa hora que nós estamos vivendo não é nada mais do que a mensagem do profeta de Deus. É isso que nos sustenta, porque a mensagem, na verdade, nunca foram os milagres, nunca foram as curas, nunca foram os aleijados que andaram, só faz parte, né? Nunca foram os cegos que receberam cura, nunca foram as curas dos cancerosos. A mensagem não é isso, embora isso faça parte, mas a mensagem é a palavra que ele trouxe, a pregação da palavra que ele trouxe para nos mostrar essas coisas que são de suma importância e nos revelar todos os mistérios da palavra, né? Então é isso que eu queria trazer aqui nessa manhã, né? Nessa parte inicial aqui da nossa escola nessa manhã, né? Alguma coisa que a gente pôde ouvir, né? E transmitindo aos irmãos e falando alguma coisa que realmente venha ajudar a todos nós, né? Grandemente. Então é exatamente isso, né?
Aí o irmão Evaldo vai distribuir para os irmãos essas mensagens aqui, né? Quem quiser ler ou acompanhar a leitura, né? Eu confesso para os irmãos que ontem eu tive muita dificuldade para ler, né? Mas eu acho que agora de manhã vai ser melhor, né? As leituras, ou a leitura da mensagem, ela é realmente boa, né? E aqui tem umas letras melhores para a gente poder ler, né? A mensagem chama A Vereda da Vida, né? Se você quer acompanhar comigo a leitura, essa escritura está no Salmo, né? O irmão Bruno tirou ela de um salmo aqui que eu deixei marcado aqui. Deixa eu ver se está aqui. Salmo 16. É o salmo de número 16. Vamos ler? Vamos ficar em pé. Se a mensagem não tiver dado, essas que eu trouxe para aqui, eu tenho mais ali, né? Sobrou uma ainda, né? É no Salmo 16, irmãos, no versículo 17. É onde o irmão Brana baseou, né? Essa mensagem chamada A Vereda da Vida, né? A Vereda da Vida. Nós vamos então ler um pouco dela aqui, né? Não dá para ler tudo, mas pelo menos vamos começar, né? E os irmãos que estão assistindo podem ouvir, né? Que essa mensagem ela é uma mensagem nova que saiu agora, né? Nós trouxemos. Salmo 16, versículo 11, onde está escrito, ó: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ó Deus, nós agradecemos porque ainda temos essa liberdade de podermos ler a palavra do Senhor. Ainda podemos ter a liberdade de expressar a nossa confiança por meio da fé que nós alcançamos do Senhor para crermos no que nós cremos. Ainda temos fé para podermos prosseguir. As nossas forças são sempre revigoradas pelo Senhor, porque à medida que o tempo passa e a idade vai chegando, parece que as forças vão diminuindo. Mas essa é a força humana. Mas há uma força sobrenatural que sempre está conosco, que nos acompanha. É a força do Senhor que nos dá graça para nós podermos prosseguir. Estamos agradecidos por estarmos aqui nesta reunião, nesta manhã, com estes irmãos que aqui estão. Nós oramos pelos irmãos que não estão, porque há alguns ausentes, ó Deus. Que o Senhor possa ajudar a cada um, o Senhor possa ter misericórdia de cada um. Enquanto podemos fazer isto, necessário se faz que nós estejamos sempre juntos para podermos fazer, porque tudo está caminhando para o fim, Senhor. Há uma coisa que vai vir e que vai nos impedir de podermos nos reunirmos assim. É aquele grande concílio mundial de igrejas. Ó Deus, ajuda cada cristão a se despertar para isto e saber que nós dependemos disto para nós podermos prosseguir. Nós aqui e os irmãos lá em Parnaíba e em outros lugares, onde há irmãos que ouvem, que acompanham e até veem depois, Pai, de algum tempo. Ajude a todos, conceda a tua bênção a nós. Nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem assentarem-se, né? A gente pensa, não é? Antes de começar a ler, que eu não vi essa leitura que o pastor Jonas Pimentel fez lá em Goiânia, né? Naquela escola do encerramento, né? O irmão Bruno tirou isso deste salmo, né?
O Bruno tirava temas dentro da Bíblia que a gente fica assim, até pensando, né? Parece que ele tinha muita facilidade, né? De tirar temas, né? Aí você vê uma mensagem dessa, a vereda da vida, né? E vai ver, o irmão Bruno tirou exatamente dentro de um salmo, né? Você nem imagina, né? Que ele poderia ter tirado do salmo, né? Esse Salmo 16, o versículo 11, né? Eu vou lê-lo de novo, ó, como diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Não é as veredas, né? Às vezes as pessoas pensam que é plural, veredas, né? Mas é singular. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. Veja o complemento do Salmo, né? Na presença dele, né, de Deus, a fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente, né? Então, se há um povo que tem que ter alegria sobrando, né? Porque se é fartura é porque é muita, né? Então é sobrando, né? Fartura sobrando de alegria somos nós, né? Porque a coisa mais ruim que tem, mais difícil que existe, é as pessoas não saberem o que elas são, né? Por exemplo, uma criança que nasce e tem uma desventura de ele nascer de sua mãe, né? E depois não ter um pai ali ao lado, né? Nem conhecer seu pai, nem saber quem que é seu pai, né? Falando no natural, né? Quando a gente está falando dessas coisas no natural, né? É difícil para aquele menino ou aquela menina crescer, né? Ali ao lado de sua mãe, até quem sabe junto da avó, de alguns parentes, mas não saber quem é o pai, né? Não saber a origem dele, né? Até que chega um tempo que talvez isso aconteça, né? É desvendado o mistério de quem é o pai, né? Quem realmente é seu pai. E a criança que cresce sem saber disso acaba tendo problema, né? Tendo problema, né? Porque cresceu longe do pai por algum problema que houve naquele casamento, naquele relacionamento, seja lá o que for, né? E aquela criança, seja menino ou menina, cresce tendo este problema, né? Um problema que acaba que no futuro afeta, né? Afeta realmente a sua vida. E mesmo depois que descobrir qual é a sua procedência, qual é a sua origem, né? Quem ele é ou quem ela é, ainda continua tendo problemas, né? Porque aquilo ficou marcado ali na vida dela, na personalidade dela, e aquilo acompanhou ela, e acompanhou ele, seja o que for. E mesmo que depois ele saiba quem é seu pai, a sua origem, descubra de quem realmente ele pertence, né? De quem realmente ele veio, né? Ainda fica ali aquelas sequelas, vamos dizer assim, né? E nós temos motivos, né? De sermos pessoas alegres, porque nós sabemos quem nós somos, no sentido natural e no sentido espiritual. Muito mais aqui que abrange o sentido espiritual, né? Sabemos de onde viemos, ó, como o Mombrana nos ensina, né? Isso aqui que nós já sabemos e aprendemos é o Mombrana que nos ensina, né? Falando da Bíblia, que a Bíblia é o único livro que nos deixa ver isto, né? Saber de onde viemos, saber quem nós somos e saber para onde nós vamos. Três coisas, né? São três coisas, né, irmão Evaldo? Sempre é três coisas, né? Como ontem nós tocamos no assunto aqui da Ruth, né? Três coisas que ela teve que fazer, né? O livro de Ruth tem 3 capítulos, né? Cada um daqueles capítulos trata do que foi a vida de Ruth, né? Primeiro, Ruth decidindo, depois Ruth servindo, segundo capítulo, terceiro capítulo, Ruth recompensada, né?
Aí o irmão Evaldo perguntou para mim, e a Raabe, né? Simplesmente me falhou a memória na hora, né? Mas depois que ele mencionou, né? Raabe pediu misericórdia, depois recebeu a misericórdia e permaneceu debaixo da misericórdia. É três coisas, sempre é três coisas, né? Tudo de Deus é completo em perfeição, sendo três coisas, né? Sendo três coisas. Somos justificados, somos santificados e somos cheios com o Espírito Santo. Essa é a obra de Deus no coração de cada um de seus filhos, de cada um daqueles que são eleitos e predestinados. Porque eleição e predestinação estão juntos, não é? Estão juntos. Mas primeiro é a eleição. Porque a eleição te diz de onde você veio. E essa eleição, depois que você sabe de onde você veio, te deixa saber para onde você vai. Então é o que o irmão Branham disse e eu citei. E acabamos de citar aqui. De onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Por isso que o Salmo fala que nós, então, somos pessoas que têm fartura de alegria. Aí eu lembrei da palavra, porque fartura é quando é algo que está sobrando, né? Fartura mesmo, não falta, né? Então é realmente isso aí, né? Alegria de sobra, né? Embora nós saibamos que as nossas vidas, em fases dela, né? A minha vida, a sua vida, cada um de nós temos fases na nossa vida, né? Que mesmo sabendo que é assim, você tem momentos penosos, né? Momentos penosos, momentos difíceis, né? Momentos de provas, momentos em que acontecem coisas ao seu derredor, na sua própria família, que te leva a ficar triste, né? Que te leva a ter tristeza, né? Às vezes um filho, uma filha que toma um caminho errado, né? Que faz coisas que não devia fazer, ou até mesmo que vira as costas para Deus, vira as costas para a palavra, né? E assim por diante, né? Mas não importa o que aconteça, o que importa é exatamente isso que nós sabemos que Deus nos tem dado por graça. Não porque merecemos, não é merecimento, né? Porque ninguém merece, mas só é assim, só alcançamos isso dessa forma, dessa maneira, porque é por graça. Que é o quê? Alcançar um favor sem merecer. Porque graça é um favor que você recebe de Deus sem merecer. Nenhum de nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus, por graça e misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo aqui. E Ele morreu e pagou o preço para o nosso resgate, né? Para o nosso resgate. E o resgate das nossas almas não foi nenhuma prata, nenhum ouro, nada disso, né? Nenhum eu posso, nenhum eu faço, eu dou conta, nada disso, né? O resgate das nossas almas foi o resgate através do sangue derramado do Calvário, que foi o sangue do próprio Deus. Paulo disse que foi, né? Então é bom a gente estar aqui, né? E também os irmãos, através dos meios, na internet, poder ouvir isto aqui juntamente conosco nesta manhã e termos então a certeza disto que estamos falando, né? Daquilo que somos, né? Nunca se esqueça disso, né? Então vamos lá. A vereda da vida, a mensagem que nós vamos começar a ler aqui, né? Dentro do tempo que nós temos. O que é bom é que eu estou sem relógio, né? O meu relógio caiu e quebrou, né? Aí eu fiquei sem relógio, né? Eu não tenho relógio aqui. Não. Se alguém tiver um celular para deixar aqui para mim saber a hora, né? Porque aí a gente, às vezes, pode ser que a gente aprofunda na mensagem e fica bom, não é? E quando fica bom, se esquece até da hora, né?
se esquece até da hora. Para eu saber quantas horas que são e a gente poder, então, ter um limite para parar na hora precisa, né? Então, a mensagem é a vereda da vida. Mombrana pregou ela em 21 de junho de 1962. Quer dizer, eu ia fazer 10 anos então, né? Nesse ano de 62 eu ia completar 10 anos. É o meu, né? Ah, tá bom. Ah, tá bom, ainda tá cedo ainda. Agora que é 9h20, né? Então a gente tem um tempo bom para ler isso aqui, né? E ele pregou ela em Los Angeles, Califórnia. Obrigado, irmão Borders. Sabe, é um grande privilégio estar entre o povo. E então, por ser esta a minha primeira vez em uma sinagoga judaica, ó. Então ele pregou isso numa sinagoga judaica, né? Uma igreja de judeus, né? Você sabe que a sinagoga é o nome da igreja dos judeus, né? Isto é realmente uma experiência muito especial para mim. E assim, compreendendo mais sobre isto, a ordem destes rolos, né? Os manuscritos do Torá, a nota do tradutor, né? E como eles são cuidados, né? E como eles são cuidados, e assim por diante. Seria um bom momento para voltar algum dia e realizar um culto de cura nesta sinagoga e ter os judeus e... Venha, o Senhor é bem-vindo, irmão Brana. Alguém lá disse isso, né? O Senhor é bem-vindo, irmão Brana. Obrigado, irmão, muito obrigado. Sempre tive um sentimento pelo povo judeu. Talvez não haja nenhum aqui nesta manhã, mas sempre tive um sentimento por eles. E eu creio que algum dia a igreja gentílica levará a mensagem ao judeu, e assim como o judeu a trouxe ao gentio. E eu creio nisso de todo o meu coração. E então, quando ela voltar ao judeu em sua plenitude, observem, a porta gentílica então se fechará e será o judeu. Portanto, este é o tempo. Estou tão contente por estar vivendo exatamente agora, né? Foi o que eu mencionei ali em Colinas, quando eu preguei lá quinta-feira, né? Ali na igreja em Colinas, né? Aí eu li Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, né? Os irmãos que estavam lá se lembram, né? Aí Paulo fala, né? Do evangelho primeiramente sendo do judeu e do grego, né? Aí ele menciona o grego representando os gentios. Por quê? Porque o evangelho veio primeiro para os judeus. É que os judeus rejeitaram, né? Aí foi para os gentios. Por isso Paulo menciona lá, primeiramente dos judeus e depois do grego, e depois dos gregos, né? É o que Mombrana está dizendo aqui, ó. O evangelho que era dos judeus veio para nós, os gentios, que naquela escritura Paulo mencionou os gregos, né? Mas é as nações. E agora voltando aos judeus, né? Porque agora, depois que completar a plenitude dos gentios, então o evangelho tem que voltar para eles. É isso que Mombrana diz aqui, ó, no que acabamos de ler, né? Este parágrafo aqui que acabamos de ler, que é o 2, né? Foi o 2 que eu li, né? É. Portanto, este é o tempo. Estou tão contente por estar vivendo exatamente agora. E Deus abençoe este bondoso irmão Michaelson. É um nome um pouco difícil de pronunciar, mas uma vez eu comecei a estudar inglês, eu sei mais ou menos alguma coisinha assim, né? Michaelson, né? E é isso aí. Não ouvi. Se ele estivesse aqui esta manhã, provavelmente eu não o conheceria, mas tenho ouvido seu programa
e penso que ele é um grande servo de Deus, este pequeno judeu que entregou sua vida ao serviço de Deus. E eu gosto da maneira como ele diz, meu Jesus. Sim, então foi um judeu que aceitou Jesus Cristo, né? É o que o Mombrana está dizendo aqui, né? Porque tem gente que pensa que judeu não aceita Jesus. Tem alguns judeus que aceitam Jesus, né? Mesmo a nação judaica não tendo recebido ele, né? Como está escrito no Evangelho de São João, veio para o que era seu, que eram os judeus, né? E os seus não o receberam, né? É o que o Mombrana está mencionando, né? E eu gosto da maneira como ele diz, meu Jesus, sim, meu Jesus. Isto realmente soa bem ouvir um judeu dizer isto. E ele certamente tem sido um portador de toda da tocha, né, para o povo judeu através desta nação. Minha oração é: Deus, fortaleça esses braços já cansados, para que ele continue segurando essa tocha até a vinda de Jesus. Se isso puder acontecer, eu certamente o admiro e tenho grande respeito por homens idosos que lutaram o bom combate. Lembro-me do senhor F.F. Bozorti, um dos meus colaboradores, quando fui visitá-lo. Ele já tinha 84 anos. Estendeu seus braços frágeis para mim. Havia retornado recentemente dos campos missionários da África, onde aos 80 anos ainda trabalhava comigo nas selvas. Corri até ele, abracei-o, sabendo que estava à beira da morte, e exclamei: meu pai, eis os carros de Israel e seus cavaleiros. Que homem extraordinário! E ele disse: este é o momento mais feliz de toda a minha vida, irmão Brana. E eu disse: o senhor sabe que está morrendo? Ele respondeu: eu não posso morrer. Isso aqui é bom, né? A gente ouvir cristãos falarem isso, né? Billy Graham mesmo disse, né? Antes dele morrer, não foi alguém que perguntou: se algum dia você souber que eu morrer, Billy Graham falou assim: se algum dia você ouvir que eu morri, ele diz: não acredite. Não acredite, eu não posso morrer, eu só mudei de endereço, né? Quando eu li aquilo, eu achei até de certa forma engraçado, né? Mas é muito bom, né? Aí eu ouvi o Mombrana falar que o Bozorti falou isso, né? Eu não posso morrer. Já estou morto há 60 anos. Há 60 anos, né? Apenas espero o momento em que verei aquele por quem vivi toda a minha vida entrar por aquela porta para me convidar para a sua casa. Eu lembrei agora de Jó, né? O Mombrana disse que Jó tinha vontade de bater na porta de Deus, né? Na porta da casa de Deus e entrar lá e conversar com ele, né? É umas coisas boas da Bíblia, da palavra, né? A gente tem conhecimento, né? A mensagem traz tudo isso para nós. E disse: é assim que deve ser. Isto me faz lembrar do poema: as vidas dos grandes homens nos lembram que também podemos tornar sublime a nossa vida e, ao partir, deixar atrás de nós pegadas nas areias do tempo. Mombrana gostava de poesias também, né? Isso é verdade.
O irmão Kopp fala ao irmão Branham. Sim, sim, ele continua falando. Creio que ouvi dizer que ele apertou as mãos enquanto estava no quarto cumprimentando. Ele continuou falando. Sim, sim, senhor, sim. Isso eu tinha ouvido falar. Isso mesmo, irmão Kopp. Obrigado por me lembrar. Quando ele estava morrendo, né? O irmão Bozotti, né? Cumprimentando os que estão do outro lado, né? Eu vi o Momrana contar isso em outra mensagem. Talvez vocês também viram, né? Disseram que pouco antes de partir para o lar celestial, aqui ele vai falar, ele se levantou e apertou as mãos de muitos convertidos que haviam chegado a Cristo por meio do seu ministério, ao longo dos anos, né? Depois entregou seu espírito e foi estar com o Senhor. Que testemunho glorioso! Eu realmente amo histórias como essa. Irmãos, é um privilégio estar aqui em Los Angeles, ou melhor, em Saltgate, onde estamos realizando esta reunião em tão maravilhosa comunhão. Vocês abriram as portas para mim, e eu não teria vindo se não sentisse que Deus estava me atraindo para cá. Percebo que meu ministério chegou a um ponto decisivo. Como acontece com todas as coisas, chegou o momento em que o mundo, associações e diversos grupos começaram a dizer que sou um falso profeta e tantas outras coisas. Eu já esperava que isso acontecesse. Na verdade, até me surpreende que não tenha acontecido antes. E creio que ainda ficará pior. Nossa, vocês viram o que Monroe disse? Naquele tempo, em 1962, já estava assim, né? Claro que lá na América, lá por onde ele andava, né? E agora aqui tem chegado a ser do jeito que ele falou. E aí ele diz isso aqui, ó. E creio que ainda ficará pior. A gente às vezes se depara com uma coisa dessa e você lembra de coisas, né? E às vezes a gente quer falar, mas não vou falar, não vou dizer, né? Mas que é verdade isso aí que o irmão Bruno disse, né? É de pessoas que creram nele até muitos anos depois deixaram de crer, né? Mas justamente nesta hora de provações e dificuldades, vocês, irmãos, abriram os braços para mim. Sou profundamente grato por isso. Que o Senhor os abençoe. Estou aqui para fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fortalecer suas igrejas, unir a fraternidade em um só coração. Esse é o propósito da minha presença. Como disse ontem à noite, desejo lançar a rede em cada pequeno canto e apanhar cada peixinho que puder ser alcançado para o reino de Deus. Eu estava pregando para os pastores lá uma palestra que eu dei para os pastores lá em onde nós fomos agora? Aracaju, né? Eu não estou nem ouvindo direito agora. Aí depois no final da palestra eu estava lendo a mensagem, eu tive que deixar o pastor que estava ali do meu lado, que é o Adelino, ler para mim, né? A vista escureceu aqui que eu não estava dando conta de ler, né? E eu tive que pedir para ele me ajudar, né?
Ele falou, o senhor é meu cooperador mesmo aqui? Leia aqui. E ele acabou de ler a referência que eu estava lendo nas eras da igreja, né? Agora, ontem à noite, começamos um pouco tarde e acabamos terminando tarde também, né? Aliás, quase sempre me atraso. O Morna dizendo que ele quase sempre atrasava. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é atrasar. Eu sou o contrário, né? Minha mãe dizia que eu já nasci atrasado. Fiquei os 9 meses completos antes de nascer. É porque ele foi o filho primeiro, né? E o primeiro filho sempre nasce antes, né? Adianta, né? Diz que ele está dizendo, né? Fiquei os 9 meses completos antes de nascer. Cheguei ao mundo pesando apenas cerca de 2,5 kg. Tive um começo difícil e nunca cheguei a ser muito grande. Eu acho que o Mamor não era grande, né? A gente olha ele assim, mas para o americano ele era pequeno, né? O povo americano sempre são maiores, né? Cheguei a ser muito grande, nunca cheguei a ser muito grande, né? Também me atrasei para o meu casamento. Aí ele começa a contar as histórias, né? Nós não sabíamos disso, eu mesmo não sabia, estou sabendo agora. Também me atrasei para o meu casamento. Fiz minha esposa esperar bastante. E foi o contrário, hein? Normalmente é a noiva que atrasa, né? Parece que sempre vivo um pouco atrasado, né? Agora, se eu conseguir me atrasar também para o meu funeral, ficarei satisfeito. Ficarei satisfeito. Permanecer aqui o maior tempo que puder, pregando o evangelho e desfrutando da comunhão com meus irmãos. Esta noite tentarei ser um pouco mais breve. Se eu puder também atrasar para o funeral, meu funeral, se tiver, né? Vai ser bom, né? Do jeito que o Morna falou aqui. Porque isso aqui está dizendo demorar a morrer, né? Ficar aqui mais tempo, né? Mas o Morna acabou indo com 56 anos, né? É como eu ouvi alguém dizer, muito novo ainda, né? Morreu muito novo. Ah? Aqui, né? Parece que sempre vivo um pouco atrasado. Agora, se eu conseguir me atrasar também para o meu funeral, ficarei satisfeito, né? A audiência ri, né? Eles riram como nós rimos aqui, né? A audiência ri, a nota do tradutor, né? Quero que esperem quero que esperem o máximo possível, porque desejo permanecer aqui o maior tempo que puder, pregando o evangelho. Porque eu esqueci da nota do tradutor, né? E desfrutando da comunhão com meus irmãos. Essa noite tentarei ser um pouco mais breve. Ontem à noite, pelo que entendi, há apenas ministros presentes aqui. Estou tentando lançar uma isca. Lá fora existem pecadores. É isso mesmo. Lá fora existem pecadores. Talvez alguns tenham estranhado o fato de eu não ter feito uma chamada de altar imediatamente. Primeiro porque já estávamos um pouco atrasados. E isso cansa as pessoas. Mas ao apresentar um pouco de discernimento ou algo semelhante, desperta-se a atenção delas. Depois lança-se a rede ao redor e então se recolhe a pesca. Apenas tenham paciência comigo. Estou procurando seguir exatamente a direção que creio que o Espírito Santo está me indicando. Agora,
Se durante esta reunião algumas pessoas entrarem na rede desejando ser salvas e receber o Espírito Santo, irmãos, vocês sabem de que região elas vieram. Levem-nas para as suas igrejas. Nós conseguimos conduzi-las até o altar, dali em diante. Até o altar, dali em diante, o restante é responsabilidade de vocês. Recebam essas pessoas, batizem-nas e permaneçam ao lado delas até que recebam o Espírito Santo. É para isso que estamos aqui, nessa grande hora de trevas, quando o sol já está se pondo no ocidente e a luz do entardecer está brilhando. Isso aqui é algo muito importante. Ontem eu estava buscando alguma coisa aqui, até na internet, sobre esse assunto de a luz do entardecer, né? Porque tem uma porta fechada lá em Jerusalém, por onde Jesus passou, né, que está fechada, né? Aquele portão pelo qual Jesus passou, né, quando ele foi entrar triunfalmente em Jerusalém, foi fechada, né? Talvez vocês não saibam da história. Tem uma profecia de Ezequiel que fala sobre isso, né? Já tem algum tempinho que eu estou nesse assunto procurando realmente assimilar alguma coisa para depois falar sobre esse assunto, né? Em alguma ocasião, né? Porque um sultão muçulmano, quando soube da profecia que Jesus entraria triunfalmente em Jerusalém, só que ele não sabia que já tinha acontecido, né? E Ezequiel, no cativeiro da Babilônia, né, foi levado em visões lá para o futuro, né? Se você ler a escritura do capítulo 40 de Ezequiel em diante, né, ele disse que estava no cativeiro e então ele começou a ver visões de Deus e começou a ver coisas do futuro. Coisas que são agora, né? Estão acontecendo agora. E aí ele viu a porta fechada e o anjo disse, ela está fechada e ela vai permanecer fechada, né? Mas interessante é a maneira, a forma, como aquela porta que eles chamam de portão dourado, né? Uns chamam de portão dourado, outros chamam de porta dourada, né? Como ela foi fechada, né? Aí tem um grande cemitério, onde é a porta, né? Se você vê hoje os relatos, você vê que tem um grande cemitério de 3.000 anos, né? Algo assim, né? E aquele sultão muçulmano, quando soube da profecia, mandou fechar o portão, ele mandou selar, né? E Ezequiel 44, você encontra a visão de Ezequiel, onde o anjo fala para ele por que foi fechada. Por que foi fechada? E porque ali passou o Deus de Israel. Foi Jesus quando passou para cumprir a profecia dele em Jerusalém. A escritura de Zacarias, capítulo 12, parece que o versículo 8, algo assim, né? Quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, ele passou por aquele portão, né? Mas hoje ele está fechado, né? E aí tem um cemitério muito grande ali para evitar. Diz que foi feito até com o propósito de evitar, porque aí não tem jeito de pisar em cima dos túmulos, né? E eles lá têm uma lei entre eles que ninguém profana essas coisas assim, né? Um portão ou um cemitério de parece-me que de 3.000 anos, algo assim, né? Foi feito. Só que o cidadão, ele errou, né? Ele pensou que não tinha acontecido, mas já tinha acontecido, né? Mas o portão está fechado, né? Porque a visão de Ezequiel, do profeta Ezequiel, foi quando eles estavam no cativeiro, né, da Babilônia. Aquela profecia de Jeremias, o profeta, que eles estariam 70 anos na Babilônia, né? Foi daquele tempo. E ele viu isso, né? Aí eu estou dando uma pesquisada para entender melhor essas coisas, né? Eu li o 12, é? Hã? Aí eu parei no 15, né? Eu li o 15, né? Ah, tá. Agora quando estou entre o povo, é aqui então, né?
geralmente não entro em doutrinas, olha o que o Mombrana fala, ó, em doutrinas profundas das Escrituras, como faço no tabernáculo ou entre ministros. Muitos de vocês têm as minhas fitas, e essas mensagens são para os ministros estudarem cuidadosamente. Esta manhã, encontrei um irmão grego que possui minha gravação de 6 horas, a gravação de 6 horas, sobre a palavra semente. Essa mensagem deve ser a semente é a palavra original, né? Eu acho que é. E ele me contou que estuda um pequeno trecho por dia. 6 horas de pregações. É porque Mombrana teve 2 mensagens nesse assunto, né? Elas são 2. Eu acho que a semente é a palavra original. Ele fala que é a palavra semente, né? E ele me contou que estuda um pequeno trecho por dia, traduzindo cuidadosamente para o grego, mostrando como todas as escrituras se encaixam perfeitamente, mesmo eu não conhecendo absolutamente nada da língua grega. Esse tipo de mensagem é para estudo. Aqui, porém, estamos pescando, né? Estamos colocando a isca diante dos peixes. Nunca se mostra o anzol ao peixe, mostra-se apenas a isca. Ele morde a isca e acaba preso pelo anzol. Todos nós que já pescamos, e principalmente os pescadores, sabem que é isso, né? Que pescar é exatamente isso. Por isso, grande parte do meu ministério de oração pelos enfermos e discernimento serve justamente para chamar a atenção dos pecadores. Esse é o papel da isca. Mas o anzol é o evangelho. É o que prende, né? O anzol é o evangelho. É o que eu falei agora há pouco, né? Sobre as curas, os milagres, né? Que aquilo não é o principal, mas faz parte, né? Como eu mencionei antes, né? E aí o Mombrana faz a menção disso aqui, né? Mas o evangelho é... Mas o anzol é o evangelho. Apenas balanço a isca diante deles. Depois cabe a vocês usar o anzol. Esta noite procurarei encurtar um pouco minha mensagem. O irmão Morderes fala antes de mim e depois eu continuo. Tentarei manter minhas palavras bastante simples diante de vocês, irmãos. Na verdade, qualquer coisa que eu diga talvez lhes pareça simples, porque vocês são professores da palavra, enquanto eu não sou um mestre. Meu propósito é ajudar o reino de Deus, fortalecer suas igrejas e fortalecer a fraternidade cristã enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Tenho certeza de que vocês compreendem isto. Nessa manhã, encontrei aqui em Los Angeles alguns amigos. O irmão Schotman, originalmente do Canadá, embora hoje more em Jeffersonville. O irmão Tom, também canadense, que atualmente está conosco em Jeffersonville. E o irmão Elk Evans, de Tiffin, Geórgia,
que dirige cerca de 2.500 quilômetros todos os domingos, apenas para ouvir me pregar o Evangelho. O Evangelho. Rapaz, é rodar demais para ouvir uma pregação, né? Para ouvir-me pregar o Evangelho. Também estão aqui o irmão Norman, o irmão Norman, a irmã Norma, a irmã Evans, o irmão Willy e todo aquele pequeno grupo reunido ali. Eles vieram conosco para orar, apoiar e fortalecer estas reuniões. Estou muito feliz por tê-los conosco. Esses são os que acompanhavam o irmão Brano, né? Por isso eram essas distâncias, né? Ele faz menção deles. Quando organizamos esta campanha, recebemos muitos convites de diversas pessoas. Contudo, uma das dificuldades que enfrentamos atualmente está relacionado às diferenças entre irmãos de várias denominações. E embora muitos de vocês pertençam a denominações, gostaria de expressar o meu ponto de vista. Vocês sabem muito bem que entre o povo, alguém ouve uma coisa, interpreta de determinada maneira, conta para outra pessoa e essa pessoa transmite para outra e quando se percebe, a história já foi completamente distorcida. Eu me lembro do pastor Jonas quando contou lá aquela história lá, eu não me lembro direitinho, né? Quando chegou no fim lá era outra coisa completamente diferente, né? É o que o Mombrana está falando aqui, ó, que as pessoas fazem, né? Aí fica completamente distorcida. Tenho certeza de que muitos comentários feitos a meu respeito surgiram exatamente dessa forma. Alguém compreendeu algo de maneira errada e passou adiante até que o verdadeiro sentido se perdeu completamente. Quanto a ser contra denominações, não sou de forma alguma, né? Meus próprios irmãos estão nelas. O problema é que muitas pessoas passaram a confiar mais na denominação do que em Cristo. Agora isso aqui é difícil eles entenderem, né? Essa expressão do irmão Brano aqui, né? O problema é, repetindo, o problema é que muitas pessoas passaram a confiar mais na denominação do que em Cristo. Temos aqui irmãos da Igreja dos Irmãos Unidos e de várias outras igrejas. Essas denominações são boas enquanto mantêm seus corações abertos, enquanto deixam espaço para que Deus continue agindo, enquanto permanecem em comunhão uns com os outros. Porque tudo que o diabo quer é romper isso, né? Romper que nós cristãos tenhamos comunhão uns com os outros, né? E aí é o que a gente às vezes ouve, né? Até mesmo nos programas de rádio, o pastor Joaquim fazer menção de ismos da mensagem, né? Aí rompe esse companheirismo aqui, né? Essa comunhão que o irmão Brana fala aqui, falando entre denominações, hein? E na mensagem? Isso se torna tão forte, né? Que realmente é muito difícil, né? Mas quando alguém diz, desde que você permaneça, ou pertença, né? Desde que você pertença à nossa denominação, isso é tudo o que você precisa. Então há alguma coisa errada. É preciso mais do que isso, irmão. Foi exatamente aí que muitas igrejas fracassaram.
Temos um historiador entre nós que sabe que sempre que uma igreja traçou uma linha e disse: nós somos isto e só isto, naquele momento Deus começou a mover-se adiante, enquanto eles permaneceram onde estavam. E eu não conheço um único caso na história em que uma igreja tenha caído dessa maneira e depois voltado ao seu primeiro estado. Porque é aquilo que a gente menciona, né? E mesmo ontem eu mencionei, né? Sobre o caso de Lutero, pregar a mensagem que ele pregou, né? E os luteranos ficaram naquilo, mas Deus foi para frente, né? Aí veio Wesley e pregou santificação, né? Mas depois eles se organizaram ali e pararam bem ali. E Deus foi mais adiante. A mensagem pentecostal. É isso que o profeta está dizendo, né? Aí é o que Mombrana diz que denominação é, né? Mombrana exemplificou isso, que a denominação é um ciclo que as pessoas fazem em torno daquilo que elas creem, de tal maneira que eles creem só dentro do que está, só naquilo que está dentro daquele ciclo e não pode crer em mais nada. Denominação que o Mombrana exemplificou foi assim, né? Aí ficam dentro do ciclo que eles fizeram e não podem crer em mais nada. Esse é o espírito. Esse é o espírito denominacional. Isso é algo cruel. Impede as pessoas de crerem mais. E se você crer mais do que aquilo, eles te botam para fora. Foi o que aconteceu com todos nós. Porque quando nós, pertencendo às denominações que pertenciam, cremos na mensagem, eles botaram nós para fora. A denominação faz isso. É o que o Mombrana então diz aqui, né? Quando eu entrei nesse ministério, foram os irmãos da Igreja Pentecostal Unida os primeiros a me receberem de braços abertos. Lembro-me do irmão Richard Reed, né? Do irmão Jack Moore e do irmão Ben Pemberton, em St. Louis, onde realizei minhas primeiras campanhas. Minha primeira campanha. A primeira reunião pentecostal a que assisti foi entre os grupos conhecidos como PA de W e PA de JC, antes de eles se unirem em Mizawaka, sob a liderança do irmão Riley. Nunca havia visto uma comunhão como aquela entre irmãos. A primeira vez que ele foi entre os pentecostais, né? Está contando que foi com esses irmãos aqui, né? Os irmãos pentecostais. Aquela história que nós sabemos, né? Que ele tinha que comer pão seco que ele comprava, né? E depois foi chamado para pregar lá, né? Ele estava ali com aquela roupa amassada, né? Nós conhecemos a história, né? Bem, então, descobri, é aqui, né, agora, né? Pois, então descobri, eu achava que o movimento pentecostal se resumia àquilo, que aquilo era um movimento pentecostal, mas descobri que havia grupos diferentes por toda parte. Até então, o Bruno não sabia que os pentecostais estavam divididos também, né? Em grupos, né? É o que ele está dizendo aqui. Havia por toda parte. E homens excelentes em cada um deles. Por isso, tenho tentado me colocar na brecha de braços abertos, procurando chamar cada irmão para uma unidade de comunhão, para que possamos nos entender, não importando no que creem. Desde que sejamos irmãos, porque tenho certeza de que, se eu me colocasse, há muitas falhas que Deus poderia apontar na minha cara esta manhã e dizer: rapaz,
você está muito longe de ser perfeito. Então é assim que tenho tentado encarar a todos buscando uni-los. Esse é o meu propósito, ter um companheirismo unido. Que Deus os abençoe. Agora eu vou parar um pouquinho bem aqui. Deixa eu olhar as horas. É 10 horas agora, né? A gente está quase já na hora de parar, né? Agora esse aqui é um espírito excelente que o profeta de Deus expressa, né? E esse deveria ser o espírito que todos nós que pregamos a mensagem do profeta deveríamos ter. E olha que o Mombrana está falando em companheirismo de unidade entre denominacionais, sem se importar no que cada um creia, as diferenças, né? Porque vocês não pensam que entre pastores da mensagem, que há pastores que têm algumas diferenças, né? Mas aí eles querem que essas diferenças deles prevaleçam. Não querem fazer o que o Mombrana diz aqui. Não permitir que as diferenças separem. E aí eles não percebem que isso é uma astúcia do diabo. Para fazer o quê? Para causar divisão entre nós mesmos. Aí a gente tem, todos nós conhecemos, né? Aquilo que é conhecido por todos nós. Uma palavra à igreja. Está na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Se não me falha a memória, o parágrafo 85 em diante, 80, 85 ali, é onde está escrita aquela palavra, aquela palavra de Mombrana quando foi pregar a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, antes dele pregar o assunto. Deixou ali, explicitado ali, o trabalho do diabo, o que é que ele faz. Exatamente isso que eu estou mencionando aqui. As diferenças, né? Até mesmo os regionais nossos às vezes dividem por isso, né? Olha o que eu estou dizendo, até mesmo os nossos regionais quando dividem, tudo isso de distância é desculpa. Tudo isso de distância é muito longe, mas é só desculpa. É porque a diferença em pontos da própria mensagem que pastores têm e eles querem que aquilo prevaleça. E quando eles veem que aquilo não vai prevalecer, aí eles arranjam um meio de separar. Separar não é trabalho de Deus. Causar separação é trabalho do diabo. Deus tem tentado unir o seu povo exatamente naquilo que é o verdadeiro evangelho. Por isso não tem como você não se lembrar daquilo que os apóstolos disseram, né? Daquilo que eles falaram sobre o que é o evangelho. Sobre o que é o evangelho. Está tudo escrito na Bíblia, está ali até aqueles que causaram divisão, ali aqueles os quais Paulo menciona. Até mesmo Demas, né? Que teve uma suposição, uma ideia errada, não é nenhuma suposição, do que havia acontecido com Paulo. Aí é como eu poderia ter lido aqui até ontem, né? Uma ideia equivocada e dito que que Paulo havia perdido o seu ministério. Por isso, o Mombrana pregou aquela mensagem que todos nós conhecemos também, a fase presente do meu ministério. Aí ele faz menção de todas essas coisas. Aí o Mombrana chega a dizer que, olha o espírito que o Mombrana tinha, né? Ele diz assim, até diz assim nessa mensagem que eu acabei de citar, eu não creio que Demas tenha se perdido, que ele tenha ido para as boates, ido para os bailes, não. O Mombrana chega a dizer isso, porque quando a gente lê aquilo ali, a gente pensa que Demas desviou, né?
Aqueles que pensam que aí ele tomou um caminho errado, né? Embora esteja fadado a acontecer com aqueles que assim agem como Demas agiu, a irem por caminhos tortuosos de tal maneira que acabam se tornando pessoas mundanas. É algo que a gente não quer que aconteça com ninguém, né? Mas veja a condição desses que se separaram do nosso companheirismo. A condição em que eles se encontram hoje. São mundanos, mais mundanos do que os mundanos. Pervertidos mais do que os próprios pervertidos do mundo. Mas por que assim? Porque Jesus disse o quê? Que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, o diabo sai dele e ele anda por lugares áridos, né, procurando repouso e tal, e não encontrando, ele volta e diz assim: voltarei para a casa de onde eu saí. Voltarei para a casa de onde eu saí. E entrando ali, a situação daquela pessoa se torna 7 vezes piores. Jesus falou que é assim. Agora, algo que opera no nosso meio hoje, muito especialmente nessa era em que nós estamos vivendo, é que, como disse o profeta Joel, onde nós lemos ontem à noite, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí o Mombrana vem e ensina na mensagem sobre os ungidos dos últimos dias. E ele chega a dizer assim: o que é um ungido? O que é um ungido? É um que tem uma mensagem. Pode pregar absurdos, porque você vai ter que discernir o quê? Se aquele ungido que tem uma mensagem, ele está pregando aquela mensagem, está de acordo com isso aqui, ó. Porque se aquele ungido que está pregando uma mensagem, porque ele tem uma mensagem, não bate com o urim-tumim nosso hoje, que é essa Bíblia, ele é um falso. É como o irmão Brana fala sobre Balaão e Moisés. Balaão sabia fazer tudo fundamentalmente da mesma maneira que Moisés sabia fazer, até como se aproximar de Deus. E isso foi o que enganou a Israel lá atrás, até o ponto em que morreu de uma só vez, parece-me que 32 mil israelitas. Porque aquilo fez com que as pessoas dessem atenção àquela mensagem de Balaão, de que todos nós somos o mesmo, e ele fez tudo de acordo com o que Moisés fazia, e eles sabiam que batia perfeitamente com o que Moisés fazia. Mas quando ele lhes ensinou o ensinamento falso, eles já estavam no laço do diabo e foram enganados. Porque quando você lê isso que eu mencionei, eu fiz uma pausa aqui porque eu não vou continuar lendo. Eu fiz essa pausa só para nós concluirmos. Porque quando você lê na mensagem do irmão Brana, isso que eu acabei de mencionar, que ungido é um que tem uma mensagem. Parece que fica difícil de entender, né? Todos que estão pregando, não só na mensagem, mas até mesmo os denominacionais, todos eles são ungidos. E todos eles têm uma mensagem. Mas que tipo de mensagem eles trazem? É aí onde nós, como cristãos, temos que ter discernimento. É onde eu tenho que ter discernimento, onde você tem que ter discernimento. Vejam só um exemplo. Eu vou citar isso aqui porque todos nós que estávamos lá naquele tempo em Goiânia, naquela reunião, em que chegou aquele alemão, o irmão Frank, ele pregou uma doutrina falsa lá. Ele pregou uma doutrina falsa. Ele é ungido, que tinha uma mensagem. Só que aquilo não bate com o que o irmão Brana ensina.
aquela doutrina que ele trouxe, e naquela forma como ele expôs, querendo se pôr até um pouco melhor do que o que o Mombrana ensinou. E tem alguns que assimilaram aquilo. Tem alguns que assimilaram aquilo. E estão até às vezes pregando aquilo em alguns lugares por aí. Eles são aquele tipo de pessoas que gostam de andar, sabe? Gostam de andar e tal. E vai nas igrejas e vai ali e prega e tal. Doutrinas que às vezes são contrárias àquilo que a Bíblia disse. E que o Mombrana fala que o urim tumim nosso é essa Bíblia aqui. Lá no tempo de Israel, era o peitoral, aquele peitoral que resplandecia quando algo era verdadeiro, no peito do sacerdote. Aquelas 12 pedras faziam o reflexo, confirmando que aquilo era verdade. Mas se não refletia, era falso. Deus não havia falado, Deus não havia dito nada em relação àquilo. Então a hora que nós vivemos é uma hora muito, muito enganosa. É a hora que nós estamos vivendo à luz do que a Bíblia diz. É isso aqui que eu lerei aqui, para nós concluirmos. Eu não deixei a escritura marcada, mas eu quero ler isto aqui que está no fim da Bíblia, aqui o apóstolo São João. O apóstolo São João fala aqui, ó. Primeira carta de João. Onde ele diz isso aqui, ó. Acho que não é segundo, ou deve ser segundo João, eu devo ter me enganado. Deixa eu ver aqui. Segunda cartinha de João, a menorzinha, onde ele diz aqui, só tem um capítulo, né, a carta, onde ele fala aqui dos falsos mestres, ó, a partir do verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Até esse termo anticristo, como é usado na Bíblia, e o Mombrana usa nas eras, e ele explica até o que é esse termo anticristo. Não é que esses anticristos se apresentam em suas pregações ou em seus ensinos, dizendo para vocês assim, ó, eu sou o anticristo, ou Jesus Cristo é falso, ou a mensagem é falsa, ou o profeta é falso. Eles não fazem isso. Eles vêm de uma maneira sutil, sabe? Uma maneira sutil, astuta, como lá aconteceu no Gênesis, porque tudo volta para lá, para o Gênesis, no capítulo 3. Foi de uma forma sutil. Como foi que o diabo enganou Eva lá atrás, no começo? Dizendo algo contrário ao que Deus disse? É que muitas pessoas às vezes pensam que o anticristo é aquele que diz algo contrário ao que Jesus Cristo disse, de uma maneira assim, clara. Não é. Eles vêm de uma forma sutil. O diabo fez com Eva o quê? Disse para ela o quê? Não é assim que Deus disse. Ele começou a pregação para ela, foi falando assim, não foi desse jeito que Deus disse para vocês? E aí, no citar para ela aquilo que Deus disse para ela, ele colocou a própria interpretação dele, a sua própria doutrina dentro daquilo ali. E é o que fazem hoje da mesma maneira.
o anticristo não é um que se apresenta contra Cristo de uma forma antagônica, não é. Ele vem sutil, com astúcia, enganando. Aí João diz assim: olhai por vós mesmos. Olha como ele ensinou isso aqui. Para que não percamos o que temos ganho. É tudo que o diabo quer fazer. Que nós venhamos perder tudo que nós já temos ganhado. Tudo que já temos recebido. À luz da mensagem que nós temos obtido por meio da mensagem do profeta. Não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos um inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. É tão claro. O que eu posso explicar dentro desse versículo que João diz aqui, para ficar mais claro? Não tem que explicar nada. Alguém que não tem isso, prevarica e não persevera. Aquele que hoje crê numa coisa, amanhã crê na outra coisa, quando surge outra coisa ele crê naquilo também, não persevera. Qualquer evento de doutrina que aparece, ele... E tem pregadores assim. Tem pregadores na mensagem que se intitulam na mensagem que pregam assim, que agem assim, que andam espalhando essas coisas de uma forma sutil para enganar as pessoas. Aí João disse aqui que eles não têm a Deus. Quem persevera, continua, verso 9. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, verso 10 agora. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Vejam como eram os apóstolos em relação a isso, né? Mas hoje pensa-se que pode abraçar todo mundo. Nós pensamos que nós podemos abraçar todo mundo. E às vezes não atentamos para isso aqui, ó. Não é só porque diz que é da mensagem, querendo o profeta, que é pregador da mensagem, que eu pregar a mensagem, que quer dizer que a gente pode ir abraçando. Porque o grande problema não é os erros que a gente às vezes comete no nosso viver de cada dia. Porque você sendo eleito, você pode ser uma pessoa que erre nisso, erre naquilo outro e tal. E você tem que saber de uma coisa, que o que você erra, aquilo que você erra aqui, aquilo que você faz de errado, aquilo que você comete, que é contra a palavra, você vai purgar aqui mesmo. Mas nada dessas coisas te anulará a sua eleição. Você é um eleito. Mas a doutrina é errada? Mas o ensinamento falso? Está claro, eu acabei de citar Balaão e Moisés. Os 32 mil que morreram, todos naquela sedição de Balaão, por causa de uma doutrina falsa. Então vejam só o que o apóstolo está dizendo aqui. Por quê? Aí ele continua. Por que tem que fazer assim? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então é aquilo que nós ouvimos até hoje, né? Diga-me com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Está fácil de saber.
Vejam como João termina isto aqui. Ó. Ele não falou muito, mas só colocou isso. Mas olha como ele termina isso aqui. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar face a face, para que o vosso gozo seja cumprido. Ele termina a sua carta com essa saudação. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. E esse mesmo apóstolo João, na sua outra cartinha, que é a terceira, ele continua falando depois dessas coisas, né? Dessas coisas. Mas o que nós estamos vendo não é mais nada, nem nada mais e nem nada menos do que o que realmente é a vereda da vida. A vereda da vida. Não a vida natural aqui. Não só a vida natural aqui, mas também a vida do outro lado, a vida que é a vida eterna, para a qual nós estamos lutando. Nossa luta, toda a nossa batalha aqui, não é nada mais do que para isto. Para alcançarmos a promessa que está do outro lado, que é a promessa da vida eterna. E isso nós só alcançaremos através de quê? Da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, por sua misericórdia e sua graça, nos levando a obedecer a palavra de Deus, a mensagem da hora que nós estamos vivendo. Porque o evangelho desta hora que estamos vivendo, não é outro senão a mensagem que Deus enviou para nós por meio deste profeta. Deus nos ajude e nos sustente através de sua graça, para nós podermos permanecer. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Então, irmão, nós sejamos agradecidos a Deus, né? Pelo zelo dele, pelo cuidado dele para conosco, né? Que ele seja o guia das nossas vidas, né? Se ele permitir, hoje às 18 horas vamos estar aqui para o nosso culto dessa noite. E nós no culto teremos a ministração da ceia do Senhor, né? Para todos nós aqui. Agora, ó Pai, te agradecemos, pedindo ao Senhor que nos sustente e nos dê do teu Espírito Santo para nós podermos continuar sendo vitoriosos. Nada venha nos perturbar ou tentar nos estorvar. Que a tua graça superabunde em nossos corações. Humildemente nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe.
emocionado em saber quem eu sou. Pois quem eu fui não importa, a cédula antiga Jesus já rasgou. Naquela lista estava escritos pecados que eu cometi. Escrito com sangue, eu perdoo a ti. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. As cenas são comoventes de um ser inocente morrendo por mim. Foi desprezado, humilhado, e minhas transgressões carregou sobre si. E hoje a paz que eu tenho, castigo pra ele, na cruz se tornou. Mas não abriu sua boca, e por sua graça hoje sou salvo. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado.